Quando você vai tomar uma decisão clínica para um paciente, você vai buscar na internet, hoje na IA, nos livros que você tem, no seu aprendizado. Porém, tudo isso não está inserido esse conhecimento que eu vou te passar aqui, que é o conhecimento sobre a filosofia da ciência. Bom, poder-se ia perguntar, e daí? E daí que tudo que está ao redor da condição médica, da condição do estudante de medicina, é uma situação que só tem a ver com a ciência. Você só vai poder ajudar o próximo se você tiver conhecimento científico. Não vai dar para você chegar e dizer assim, eu vou passar aqui areia nesse ferimento, porque a areia vai estancar o sangue. Só que, com o conhecimento humano e com o passar do tempo, isso é um conhecimento pseudo, é um conhecimento falso, é um conhecimento equivocado. E como você vai conseguir discernir que a areia, nesse caso, seria falsa? Você teria que ter adquirido o conhecimento médico, mas você vai ter que fazer uma prova para isso, por exemplo. Como que eu vou provar que essa areia não funciona? Um exemplo. Eu vou provar porque eu vou gerar uma hipótese. Essa hipótese que eu vou gerar, ela vai precisar de uma comprovação. Essa comprovação eu vou buscar através do método científico. E essa comprovação, ela vai observar o que a natureza traz, ela vai catalogar, documentar e usar um método para que isso seja possível de ser reproduzido por o ser humano que está fazendo ela e os outros seres humanos. Depois disso, ela vai usar o que o Galileu trouxe praticamente um pouquinho depois da idade do Renascimento, né, porque ele conseguiu trazer a noção de matemática, de conhecimento matemático a ser aplicado dentro do conhecimento gerado por uma ciência inicial. Então, nós teríamos que trabalhar com a noção do fenômeno que nós queremos nos organizar. Qual é o fenômeno? Alguém falou ou eu entendi que se colocar areia dentro de um ferimento, o ferimento vai melhorar. Quais são as dúvidas, quais são as hipóteses que eu vou formular? E essas hipóteses, como eu vou refutar essas hipóteses? Como eu vou trabalhar em cima das hipóteses? Como eu vou confirmar? Então tudo isso vai ser passado para o médico, para que ele possa ter um raciocínio crítico sobre o que ele está fazendo em termos de conhecimento. Lógico, eu coloquei uma condição absurda, mas existe uma condição mais comum no dia a dia do médico, que fala, por exemplo, a dipirona sódica, ela dá queda na pressão. Isso é verdade. Então você vai ter condições de responder, ou fazer um trabalho para responder essa condição, essa situação, e você vai tratar melhor o paciente. Porque a hora que você for fazer a dipirona sódica, você sabe o que ela pode dar de efeito colateral, você sabe o seu mecanismo de ação, você sabe como você vai utilizar. Então, tudo isso é importante que você tenha sedimentado junto ao que você está fazendo no dia a dia. Então, hoje, os trabalhos que são produzidos dentro da área médica, normalmente ele tem uma sequência que a gente chama de, em português, de IMRD. E às vezes tem uma conclusão ou não. O I é quando você vai trazer a informação. A dipirona sódica dá queda na pressão, porque isso aconteceu da seguinte maneira, parará, parará, e ainda teve um médico que achou isso daí. Você vai fazer isso na introdução. Aí você passou da introdução e você já conseguiu colocar o assunto ali que você vai fazer com que a outra pessoa leia. Aí nós vamos para onde? Nós vamos para o método. Qual é o método que você vai usar para provar que a dipirona sódica dá queda de pressão? Nós vamos ter que criar grupos clínicos. Nós vamos ter que criar um grupo que nós vamos usar a dipirona sódica, por exemplo, e outro que nós não vamos usar. E vamos ter que fazer uma comparação. Se nós conseguirmos fazer isso através de um estudo cego, que a gente chama, ou seja, a pessoa que está executando o estudo, ela não consiga saber se ela está injetando água destilada num paciente, por exemplo, ou está injetando dipirona sódica, né? Isso não diminui o viés. Então nós teríamos um estudo que nós trabalharíamos num duplo cego randomizado.
Você vai ter algumas noções sobre isso no curso, né? E nós vamos ainda complementar com algumas informações, mas o mais importante é que você tenha o raciocínio da hipótese, de pensar, de criar essa dúvida científica. Então, para terminar, eu trabalhei com a introdução, trabalharia com o método, que seria um método científico que você vai utilizar. Vou utilizar 50 pacientes para esse estudo e 50 pacientes para o outro estudo. Você vai conseguir trabalhar. Eu vou usar animais que hoje exigem toda uma referência importante para que você possa fazer, mesmo o ser humano também existe critérios importantes para você poder realizar uma pesquisa e não colocar a vida do indivíduo em risco, para nós podermos trabalhar. E você, em cima disso, você vai ter o resultado. Esse resultado, você vai aplicar os dados estatísticos. Existem várias fórmulas para você se organizar. E após esse resultado dos dados estatísticos, você vai pegar o que nós temos de referências na comunidade médica e vai fazer uma discussão em cima do resultado que você fez. Você vai chegar a uma conclusão que você pode colocar, às vezes, no trabalho, ou ela já está implícita na própria discussão. Então, o que um médico vai conseguir? Ele vai conseguir raciocinar, após o curso, de uma maneira ainda melhor. Não é uma forma de bolo para a gente falar do EMRD. E por que eu estou falando da classe médica? Porque a classe médica é que mais publica. Então, a medicina é que mais publica. E existe uma diferença entre um trabalho médico e um trabalho de um matemático, de um físico, ou de um biólogo, ou de um químico. Entendeu? E nós precisamos de entender uma outra parte, que novamente vamos voltar aqui no Popper. Ele tinha muitas dúvidas, que nós pusemos usar esse método científico que nós estamos falando para as ciências humanas. E aí vieram vários autores após ele e começaram a questionar o que o Popper falou. Nós talvez possamos fazer algumas adaptações em cima das ciências humanas. Ou seja, a sociologia, a psicologia, a própria filosofia de uma maneira geral, que é uma ciência humana, a literatura. Então são essas condições que nós vamos discutir no curso que você vai fazer. E você vai ter uma condição crítica, não estou aqui para ditar a verdade, mas pelo menos para passar o que nós temos de melhor hoje, como o Carl Sagan colocou. Então, a melhor parte é que você tenha consciência sua, tua consciência crítica. E eu montei esse curso para a gente passar esse conhecimento de uma maneira que você vai aos poucos se estruturando. E você vai aos poucos sabendo a importância de tudo que você tem que aprender.